Fichas para a eternidade. Quando a tempestade começou, Ana, Pedro, Júlia e Marcos estavam no meio de uma estrada deserta, o carro encharcado de lama e o tanque quase vazio. Tentavam voltar para casa após um fim de semana de trilhas em uma região remota. Nenhum deles imaginava que a viagem terminaria de forma tão estranha. Com o vento uivando e a chuva castigando o para-brisa, Pedro, que dirigia, avistou um letreiro neon piscando ao longe. Era um fliperama, aparentemente funcionando, algo curioso naquela área isolada. Melhor pararmos aqui até a chuva passar, sugeriu Pedro, lutando para enxergar através do vidro embaçado. Tem certeza? Parece meio abandonado, disse Ana, com um tom de hesitação enquanto olhava para o letreiro piscando de forma irregular. Sem alternativas e com o som ameaçador da tempestade crescendo, todos concordaram. O letreiro brilhava em tons de vermelho e azul, emitindo um zumbido constante. Quando saíram do carro, notaram que o prédio tinha janelas empoeiradas e uma fachada desgastada. No entanto, uma luz cálida vinha de dentro, e o som abafado de músicas 8-bit parecia chamá-los, como se o lugar estivesse esperando por eles. Ao entrar, o grupo foi recebido por um ambiente que parecia ter saído direto dos anos 80. Máquinas de arcade estavam dispostas em fileiras perfeitas, os cabos organizados de forma impecável. Os jogos clássicos estavam lá, Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders. Mas, no fundo do salão, algumas máquinas pareciam diferentes, estranhamente modernas e com títulos desconhecidos. Olhem isso! Exclamou Marcos, apontando para uma máquina chamada Medos Profundos. Outros títulos igualmente bizarros incluíam O Espelho da Verdade, Labirinto da Mente e O Caçador Noturno. Uma placa na entrada do fliperama chamou a atenção de todos. Insira uma ficha. Cada jogada revela seu destino. Parece uma estratégia para assustar os jogadores, brincou Marcos, pegando uma ficha dourada em uma das bandejas. É só um fliperama. Vamos nos divertir enquanto esperamos a tempestade passar. Eu não sei se isso é uma boa ideia, murmurou Ana, olhando ao redor com desconfiança. Marcos ignorou o aviso e inseriu a ficha na máquina O Caçador Noturno. Assim que o jogo começou, o ambiente do fliperama pareceu mudar. As luzes piscaram, e uma sensação opressiva tomou conta do ar. Marcos ficou imóvel, como se estivesse hipnotizado pela tela. Ele tá bem? Perguntou Júlia, aproximando-se para tocar no ombro dele. Na tela, uma figura pixelada corria por um bosque escuro, sendo perseguida por algo que não era completamente visível. A criatura era uma sombra sem forma definida, mas com olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Marcos começou a suar, seus olhos arregalados e fixos no jogo. Ele não piscava, e suas mãos pareciam coladas ao controle. Marcos? Você consegue parar? Insistiu Pedro, começando a ficar preocupado. Quando a figura na tela tropeçou e foi alcançada pela sombra, Marcos deu um grito e caiu no chão, ofegante. Eu vi meu pior pesadelo. Ele gaguejou, o rosto pálido e os olhos cheios de pavor. O grupo tentou convencê-lo de que era apenas um jogo, mas a expressão de terror dele era inconfundível. Ele insistia que a sombra representava algo que ele temia desde criança, um segredo que nunca havia compartilhado. Eu não quero mais ficar aqui. Vamos embora. Disse ele, levantando-se com dificuldade. Mas antes que pudessem reagir, Pedro foi atraído para outra máquina, chamada o Desafios da Consciência. Ele não tinha sequer tocado a ficha, mas a máquina pareceu ativar sozinha. Pedro tentou resistir, mas seus pés se moveram como se fossem puxados. Na tela, um boneco pixelado estava em um cenário devastado por guerra. Pedro precisava tomar decisões rápidas para salvar ou sacrificar personagens. Cada escolha parecia mais cruel que a anterior. Não. Isso é horrível, e ele murmurava, os olhos arregalados enquanto suas mãos apertavam o joystick com força. Quando o jogo terminou, ele caiu de joelhos, com lágrimas nos olhos. Eles fizeram eu escolher. Escolher quem salvar. Eu não consigo viver com isso. Ana e Júlia estavam apavoradas.
Elas perceberam que o fliperama não era apenas um local esquecido, mas algo muito mais sinistro. Decidiram que não jogariam, mas, antes que pudessem sair, uma das máquinas no fundo do salão começou a piscar freneticamente. Jogadora selecionada, Vanna. Ana sentiu uma força invisível arrastá-la até a máquina chamada O Medos Profundos. Ela tentou resistir, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se algo a segurasse. Seus dedos foram obrigados a segurar o joystick, e o jogo começou. Na tela, uma escada interminável surgia, mergulhada em escuridão. Algo estava atrás dela, subindo cada degrau lentamente. Era uma sombra monstruosa que sussurrava seu nome e falava verdades que ela nunca quis encarar. Enquanto isso, Julia gritava desesperadamente, tentando desligar as máquinas ou abrir a porta, mas nada funcionava. O fliperama inteiro parecia ter ganhado vida. As luzes piscavam em um ritmo caótico, e sons perturbadores ecoavam de todas as máquinas. Ana terminou o jogo em estado de choque, mas a máquina anunciou friamente: ciclo incompleto. Jogadora seguinte, Julia. Julia tentou fugir, mas as portas estavam trancadas. Uma máquina chamada A Última Escolha se iluminou, e ela foi obrigada a jogar. A tela mostrava escolhas impossíveis, cada uma delas impactando o mundo real. Quando Julia errou, as luzes do fliperama apagaram por completo, e o som de risadas sinistras ecoou pelo ambiente. Marcos percebeu algo estranho nas máquinas. Cada título parecia relacionado aos medos ou culpas mais profundas de cada um deles. Isso não é um fliperama. É um tipo de julgamento. As máquinas pareciam se alimentar de suas emoções, crescendo em intensidade à medida que cada um jogava. Julia finalmente terminou o jogo, mas as máquinas continuaram emitindo sons eletrônicos, como se estivessem rindo. Quando a porta do fliperama finalmente se abriu, o grupo saiu correndo para a chuva. No entanto, ao olhar para suas mãos, perceberam que cada um tinha uma marca, um símbolo digital semelhante a um código de barras, brilhando em um tom avermelhado. E, em suas mentes, uma mensagem ecoava incessantemente: o jogo nunca termina. Créditos infinitos, o custo final. Era uma noite comum quando Vitor, um estudante universitário sem muito para onde ir, decidiu explorar o fliperama abandonado do centro da cidade. A antiga fachada do lugar, antes iluminada por neon vibrante, agora estava desgastada pelo tempo, com letras apagadas e sinais de vandalismo. Apesar disso, havia algo no lugar que atraía Vitor, uma espécie de energia que ele não conseguia explicar. Ele havia ouvido rumores sobre o local, histórias de máquinas que pareciam funcionar por conta própria e jogadores que nunca mais foram vistos. Claro, ele não acreditava nessas bobagens. Ou, pelo menos, era o que dizia a si mesmo. Quando Vitor empurrou a porta enferrujada, ela rangeu alto, como se estivesse alertando-o para não entrar. O interior era um caos de máquinas velhas cobertas de poeira, o cheiro de mofo preenchendo o ar. No entanto, entre os aparelhos deteriorados, uma máquina se destacava, uma cabine de arcade intacta no centro do salão. Ela parecia nova em folha, como se tivesse sido instalada no dia anterior. O visor brilhava com o título Créditos Infinitos. Vitor sentiu uma onda de excitação e curiosidade. Ele se aproximou e viu que a tela mostrava gráficos pixelados, mas incrivelmente detalhados para o que parecia ser uma máquina retro. Abaixo do monitor, havia um único botão e um joystick. Sem moedas nos bolsos, ele ficou surpreso ao ver que a máquina já estava ligada, pronta para jogar. Ele pressionou o botão Start. Assim que o jogo começou, Vitor foi transportado para um mundo digital sombrio e opressor. Ele controlava um personagem sem rosto que corria por um labirinto interminável de corredores escuros, enfrentando inimigos grotescos que pareciam ter saído de pesadelos. Cada nível parecia mais difícil que o anterior, mas Vitor estava fascinado. Ele jogou por horas, ou pelo menos parecia ser o caso. A cada derrota, a mensagem "o continuar" piscava na tela, e ele percebia que não havia limite para recomeçar. No início, ele achou incrível. Finalmente, um jogo onde ele não precisava se preocupar com moedas ou fichas. Mas, com o tempo, algo estranho começou a acontecer.
Ele percebeu que o rosto dos inimigos no jogo parecia familiar. Alguns tinham traços que lembravam amigos, outros até rostos que ele apenas havia visto de passagem na vida real. Era como se a máquina estivesse escaneando suas memórias. Quando finalmente derrotou um chefe particularmente difícil, a tela exibiu uma mensagem: vá avançando para o próximo nível. Insira sua escolha. Abaixo, duas opções apareceram: sacrifício ou o perdão. Ele escolheu o sacrifício, mais por impulso do que por lógica. A tela piscou e, por um breve momento, ele achou que viu seu próprio rosto refletido no monitor, distorcido em uma expressão de dor. De repente, o ambiente ao seu redor começou a mudar. Ele olhou em volta e percebeu que não estava mais no fliperama. Estava dentro do jogo. As paredes digitais pulsavam ao seu redor, e os inimigos grotescos que ele controlava anteriormente agora estavam ao seu alcance. Ele tentou gritar, mas nenhum som saía. Quando olhou para baixo, viu que não tinha mais um corpo físico. Ele era agora o personagem sem rosto. Enquanto corria pelos corredores, Vitor notou outros jogadores, ou o que restava deles. Cada um era uma figura de pixels deformada, presa no mesmo labirinto. Alguns tentaram falar com ele, mas suas vozes eram apenas ruídos estáticos. Ele entendeu que eles eram como ele, pessoas que haviam jogado a máquina e ficado presas. O jogo não era apenas um passatempo, mas uma armadilha. Ele precisava encontrar uma saída. Vitor começou a explorar os níveis com mais cuidado, buscando pistas. Em um canto escondido de um dos labirintos, encontrou uma mensagem gravada em uma parede pixelada: desista do jogo para recuperar sua vida. Mas como ele poderia desistir se estava preso ali? Ele começou a testar hipóteses, tentando desligar a máquina de dentro, mas sem sucesso. Cada tentativa o levava de volta ao início, e ele sentia seu senso de tempo e identidade se fragmentando a cada reinício. Após incontáveis tentativas, ele encontrou uma sala secreta. Lá, havia um espelho pixelado que refletia seu verdadeiro rosto, não o personagem sem identidade que ele havia se tornado. Na frente do espelho, um homem apareceu. Ele era velho, com olhos cansados, mas havia algo familiar nele. Você é o próximo, o homem disse. Eu fui como você. Curioso, imprudente. Achei que pudesse vencer, mas agora eu sou parte do jogo. A única saída é substituir minha posição por alguém novo. Vitor sentiu o pânico crescer. Ele entendeu o ciclo cruel: para escapar, ele teria que atrair outra pessoa para a máquina e condená-la ao mesmo destino. Ele hesitou. Poderia viver consigo mesmo se escolhesse salvar sua vida às custas de outra pessoa? Ele não teve muito tempo para decidir. A máquina começou a contagem regressiva: continue ou game over. O botão piscava com um brilho hipnótico. Se ele não tomasse uma decisão, seria apagado para sempre, absorvido pelo código sem identidade. Com lágrimas que ele não podia chorar em seu corpo digital, Vitor fez a escolha. Ele emergiu de volta ao fliperama, cambaleante, suando frio. A máquina estava desligada agora, mas ele sabia que não seria por muito tempo. Ele sentia o peso de algo novo dentro de si, como se uma parte do jogo ainda estivesse conectada ao seu ser. Dias depois, Vitor voltou ao fliperama com um amigo, Pedro. Ele encorajou Pedro a tentar a máquina, dizendo que era uma experiência única. Quando Pedro começou a jogar, Vitor observou de perto, tentando ignorar a culpa esmagadora que sentia. A máquina piscou, brilhando com um tom de satisfação, e Vitor soube que o ciclo continuaria. No fliperama, a máquina aguardava, pronta para sua próxima vítima, enquanto Vitor carregava o peso de seu crédito infinito. O mestre do arcade. Na periferia de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, havia um fliperama que muitos consideravam uma relíquia do passado. Chamado de O Pixel Palace, era um lugar que já tivera dias de glória, mas agora era pouco mais que uma pilha de poeira e nostalgia. Ainda assim, algumas luzes piscavam aqui e ali, e a jukebox tocava músicas antigas de tempos em tempos, mesmo quando ninguém estava por perto. Era um lugar que parecia respirar por conta própria.
Entre os moradores, uma lenda circulava: quem dominasse todas as máquinas do Pixel Palace teria seu maior desejo realizado. Mas o preço seria a própria alma. A maioria ria disso, considerando apenas uma história de assombração para crianças. Mas para Davi, um jovem de 17 anos que vivia uma vida difícil com poucas esperanças, a lenda parecia uma chance. Ele não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Uma porta para o desconhecido. Era uma noite fria quando Davi decidiu que finalmente entraria no fliperama. As ruas estavam desertas, e a névoa densa fazia com que cada passo ecoasse como um trovão. Ao empurrar a porta de vidro trincada, foi recebido por um bafo de ar morno, carregado com o cheiro de eletricidade antiga e carpete mofado. A luz fluorescente piscava como se tivesse vida própria. Lá dentro, as máquinas pareciam observá-lo. Havia algo nos monitores, nos botões desgastados e até no silêncio intermitente que fazia o ambiente parecer mais vivo do que deveria. Mas uma máquina, no canto mais distante, capturou sua atenção. Era uma cabine gigantesca, maior que qualquer outra no salão. Não havia nome na parte superior, apenas um visor preto com um texto que parecia pulsar como um batimento cardíaco: o mestre do arcade. Ao se aproximar, Davi percebeu que a máquina parecia nova, como se tivesse sido montada naquele mesmo dia. Havia algo hipnotizante nela, uma energia que ele não conseguia ignorar. Ele tocou a alavanca, e a máquina brilhou intensamente. Uma voz grave e metálica ecoou de seus alto-falantes. Bem-vindo, jogador. Está pronto para o desafio? Sem pensar, Davi assentiu. A tela mostrou um aviso: regras simples, vença 5 jogos. O prêmio? Seu maior desejo. Mas cuidado, falhe e você se tornará parte deste mundo. Davi engoliu seco, mas a ideia de realizar seu maior desejo, se livrar-se da pobreza que esmagava sua vida, o convenceu. Ele pressionou o Start, e o primeiro jogo começou. O primeiro desafio, o Labirinto Eterno. A tela se encheu com um labirinto tridimensional repleto de curvas impossíveis e passagens que pareciam mudar de lugar. Seu objetivo era simples: encontrar a saída antes que o tempo acabasse. Mas havia algo mais, e sombras o perseguiam, criaturas com formas humanas que se moviam com uma fluidez perturbadora. Davi jogou com habilidade, desviando das armadilhas e das figuras que o seguiam. Mas algo o incomodava, ele reconhecia as vozes das sombras. Eram sussurros familiares, palavras ditas por seus amigos e familiares em momentos de raiva ou frustração. A máquina parecia estar usando suas memórias contra ele. Com segundos de sobra, ele encontrou a saída e o labirinto desapareceu. A voz metálica soou novamente. Primeiro desafio concluído. Prepare-se para o próximo. O segundo desafio, corrida ao abismo. O segundo jogo era uma corrida em uma estrada que parecia se estender até o infinito. Ele estava em um carro antigo, e a paisagem ao redor mudava de uma floresta sombria para um deserto desolado e depois para uma cidade futurista. A estrada, no entanto, estava repleta de obstáculos que desafiavam as leis da física, veículos que apareciam do nada, pontes que desmoronavam e buracos que levavam a um vazio escuro. Enquanto jogava, Davi sentiu algo estranho, era como se ele estivesse realmente no carro. Ele podia sentir o volante em suas mãos, o vento no rosto e o cheiro de gasolina. Um erro fez quase cair em um abismo, e ele gritou, sentindo o calor das chamas que subiam do vazio. No último segundo, ele cruzou a linha de chegada. A voz soou novamente, mais alta desta vez. Você está indo bem, jogador. Mas o verdadeiro teste ainda está por vir. O terceiro desafio, de memórias corrompidas. No terceiro jogo, Davi foi transportado para um cenário que parecia perturbadoramente familiar em sua casa de infância. Mas algo estava errado. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, e os móveis pareciam derreter. No centro da sala, havia uma figura que se parecia com sua mãe, mas seus olhos eram vazios, e sua voz era distorcida. O que você está fazendo aqui, Davi? Você nos abandonou. Ele percebeu que o jogo estava explorando seus traumas mais profundos. Ele tinha que encontrar fragmentos de luz espalhados pela casa para limpar as memórias corrompidas.
cada fragmento era protegido por uma cena de seu passado, momentos que ele preferia esquecer, brigas familiares, a perda de seu pai, a fome que o fazia chorar em silêncio. Apesar do peso emocional, ele conseguiu reunir todos os fragmentos. A luz inundou a tela, e a casa voltou ao normal. A voz da máquina riu, como se estivesse satisfeita com o sofrimento que havia causado. 3 desafios concluídos. Apenas 2 restam. O quarto desafio, o Maestro das Sombras. O quarto jogo era uma mistura de ritmo e terror. Davi tinha que tocar notas musicais em sincronia com uma trilha sonora, mas cada erro fazia surgir uma sombra que o atacava. A música era viciante, mas as sombras eram implacáveis. Ele sentia o peso do cansaço mental e físico se acumulando, mas continuava jogando. No final, ele conseguiu derrotar o Maestro Sombrio, uma figura encapuzada que controlava as sombras com uma batuta feita de ossos. A máquina anunciou com um tom quase triunfante: "Você chegou ao último desafio. O quinto desafio, o Mestre do Arcade." Na tela, apareceu uma figura encapuzada, cercada por telas que mostravam cada momento da jornada de Davi até agora. A figura revelou-se como uma versão distorcida dele mesmo, com olhos brilhantes e um sorriso cruel. "Você chegou longe, Davi. Mas para vencer, você deve derrotar a si mesmo." O jogo transformou-se em um duelo. Davi controlava seu avatar enquanto enfrentava sua própria imagem. O outro Davi o conhecia todos os seus movimentos, todos os seus truques. Era como lutar contra um reflexo que antecipava cada decisão. A batalha foi intensa, mas, no final, Davi encontrou a chave para a vitória: aceitar suas falhas. Ele deixou de atacar e simplesmente ficou parado, aceitando o golpe final de seu oponente. A tela congelou, e a voz da máquina ecoou: "Você venceu." Davi foi envolvido por uma luz intensa e, de repente, estava de volta ao fliperama. A máquina estava desligada, como se nunca tivesse sido usada. Mas algo era diferente. Ele sentia uma calma que nunca havia experimentado antes, como se finalmente tivesse encontrado paz. Seu maior desejo não foi realizado da maneira que esperava, mas ele percebeu que não precisava mais dele. Ele havia ganhado algo muito mais valioso: a liberdade de seus próprios demônios. O fliperama, porém, continuava lá, esperando pelo próximo jogador disposto a desafiar o mestre do arcade.